Marcos capítulo 6, verso 1. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Gosto desse ambiente, irmãos. É um ambiente propício para que o milagre aconteça. Um ambiente onde Deus certamente vai operar coisas maravilhosas entre nós. Marcos capítulo 6, verso 1. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde vêm essas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali milagres, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirados da incredulidade deles. Vivemos numa época muito complicada para a igreja, porque o século 21 tem sido um século marcado pela desonra. É tão comum desonrar, ou não respeitar, ou não dar honra a quem de direito, ou fixar valor a quem de fato merece. Porque honra no grego significa fixar valor, estimar, reverenciar. No dicionário Oas diz dar crédito ou merecimento, exaltar e glorificar. Hoje nós vamos tratar sobre honra a Deus. Mas a nossa cultura é uma cultura que não está, no século 21, tem sido marcada pela desonra. Há filhos que não honram mais o pai. Uma das formas ou demonstrações de honra é quando um filho sai e fala: bença pai, bença mãe. Nós perdemos esse jeito. Muitos dos nossos filhos falam assim: eu estou indo ali. Que hora você volta? A hora que der, eu volto. Já não se honra mais os pais. A nossa cultura é tão esquisita que isso ainda me choca. Quando eu vejo, ou quando eu estou conversando com algum adulto e uma criança entra no assunto sem ter sido convidado e se mete no assunto, irmãos, isso me choca. Mas certa vez eu estava conversando com o pai e de repente o pai conversando comigo e o filho se meteu no assunto e falou assim: é mentira, pai. Rapaz, eu olhei para aquela criança e se eu tivesse o olho do Superman, aquela criança teria sido fulminada. Sabe aquele olhar laser? Porque a falta de respeito foi tão grande, uma falta de honra. É essa a cultura que nós vivemos, onde os professores têm sido acuados e não têm sido honrados pelos nossos filhos, por seus alunos. Alunos que têm tido postura de total desonra e desordem em suas escolas. Já não se respeita mais as autoridades que foram constituídas. Esse é um ambiente que nós temos vivido, um ambiente da falta da honra, da falta de atribuir valor a quem está no grau de superioridade a você. Ou aqueles, e olha que a Bíblia fala que aqueles que são inferiores devem ser colocados no grau de honra elevada.
você deve tratá-los com mais honra ainda. Quando você lê a primeira carta aos Coríntios, vai falar acerca dos membros inferiores, fala assim: aqueles que parecem menos insignificantes, nós tratamos ainda com mais honra ainda. Ou seja, nós infelizmente não temos vivido essa cultura, e como consequência, entramos na casa de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Há um versículo no livro de Eclesiastes capítulo 5, diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Irmãos, eu quando era jovem, eu tinha um temor quando entrava na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios do tolo, porque eles não sabem que fazem mal. A cultura da desonra, as pessoas perderam a sensibilidade do que é extraordinário e do que é comum. E tratamos Deus como um coleguinha, como uma pessoa qualquer, como um amiguinho, como alguém que a gente jogou bola junto, como alguém que a gente, sabe, já curtiu uma balada junto, já se divertiu em algum momento junto. E nós não somos amiguinhos de Deus. Ah não, Deus é meu amigo. Peraí, quem é que tem que chamar de amigo é Ele, não você. Você está aqui embaixo, Ele está lá em cima. É Ele que te traz, é Ele que te chama de amigo, não você. E nós desrespeitamos a Deus, como esse povo de Nazaré, como esse povo da terra de Jesus, que cresceram com Ele, que viram Ele se desenvolver na sua infância, chegando à sua adolescência, brincando com os seus amiguinhos. E de repente chegou o momento de Jesus se acender no cenário mundial como o Messias. Jesus então começa a fazer milagres extraordinários. Ele começa a curar, a restaurar, a dar vida, a dar visão aos cegos, a levantar os coxos. Ele estava fazendo milagres extraordinários. Mas ele precisava ir à sua terra. Ele precisava lá na sua terra anunciar o evangelho, pregar a Jesus. E quando ele chega lá, o que eles fizeram? Eles não o reconheceram como Messias. Eles não deram a ele a honra que deveria ser dada. Honrar é fazer diferença ou distinção. É dar a alguém um valor superior, acima do normal. E eles fizeram exatamente o oposto disso. Quero falar com vocês acerca dos inimigos da honra. Alguns só. Entre os inimigos da honra está a incredulidade. Como eu disse, a incredulidade faz o homem enxergar o extraordinário como algo comum, como algo ordinário. A incredulidade faz as pessoas verem Jesus como um ser comum, apenas um filho de José e Maria, um carpinteiro qualquer, uma pessoa comum, alguém que, sabe, não precisa ser dada tanta atenção a ela. Por quê? Porque é apenas o filho de Maria. E muitas pessoas têm deixado de dar glórias a Jesus, porque acham que Jesus não faz mais o que ele fazia no passado, no sentido de julgar. No Novo Testamento, a igreja iniciando, preste atenção, irmãos, seus primórdios, em Atos capítulo 5, igreja crescendo, se desenvolvendo. De repente chega uma pessoa, José, e oferece a Deus uma oferta extraordinária. A oferta dele chamou a atenção. A oferta desse homem foi espetacular, foi sensacional. E agora um casal vê aquela oferta sendo depositada aos pés dos apóstolos, e ele fala assim: podemos fazer isso também. Vamos oferecer a Deus uma oferta também.
venderam uma propriedade, esconderam parte do valor e disseram: aqui está a nossa oferta. Depositaram aos pés dos apóstolos, tratando um homem de Deus comum, tratando o Espírito Santo como um ser comum, como um ser ordinário. Esqueceu que ele era um ser extraordinário. E de repente, quando os apóstolos recebem aquela oferta, o Espírito Santo os revela: por que você escondeu tal valor? Irmãos, era muito dinheiro. Tu imagine vender uma propriedade e trazer 70% do valor da propriedade, porque foi mais ou menos isso que eles fizeram. E reteram 30%, não teria problema nenhum eles darem aqueles 70%, pelo contrário, glória a Deus, aleluia. Só que eles disseram que a propriedade tinha sido vendida por aquele valor, quando na verdade eles tinham retido uma parte. Eles mentiram. E o que Deus falou: olha, vocês não mentiram aos homens, disse o apóstolo, vocês mentiram ao Espírito Santo. Por eles não enxergarem com honra o Espírito Santo, eles caíram fulminados dentro da igreja. Eles morreram ali no templo. Muitas pessoas têm perdido a bênção, têm perdido o milagre, têm perdido, sabe, aquilo que desejam, porque não têm dado glórias e honra a Deus. Eu fico imaginando Jesus chegando na sua terra agora, falando assim: eu vou lá e eu vou operar milagres, eu vou curar, eu vou restaurar. Aquele ceguinho que eu cresci com ele, eu preciso levar a cura para ele. Aquele coxo, aquele aleijado, sabe, eu vou chegar lá, eu vou impor as mãos, eu vou fazer milagre. Ele foi com expectativa, só que ao contrário da expectativa dele de operar milagres, havia uma nuvem de incredulidade e desonra naquela cidade. Eles desonraram a Cristo porque eles estavam incrédulos ao que Jesus podia fazer. Outra coisa que pode atrapalhar, sabe, de dar a Deus a honra que lhe é devida, é a familiaridade. É muito comum você ver pessoas que cresceram na igreja ou no ambiente de igreja desonrarem a Deus por causa da familiaridade. Estava sempre ali. São como os filhos de Ófine e Finéias, os filhos de Eli, Ófine e Finéias. Esses camaradas cresceram, sabe, ali no templo, cuidavam das coisas espirituais, faziam as coisas, sabe, com relação ao seu sacerdócio, mas eles desonravam o templo. E aí o Deus, ele vai trazer uma revelação na sua época, dizendo: os que me honram, eu honrarei, mas os que me desonram, eu os destruirei. Aqueles dois meninos, eles trouxeram desonra para o reino de Deus. Eles tratavam as coisas de Deus como algo comum, talvez pela familiaridade do ambiente. Eles cresceram ali, então eles trataram comuns. Jesus também em sua casa foi tratada como uma pessoa comum. A pessoa de Jesus foi tratada como um ser comum. Olha o que vai dizer a Bíblia em João capítulo 7, versículo 3 ao versículo 5. Os irmãos de Jesus, diz o texto, disseram: você deve sair daqui e ir para além da Judéia, disseram eles, para que os seus discípulos possam ver as suas obras. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, então mostre ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. É exatamente isso, irmãos, que nós temos vivido. Tratando comum como comum aquilo que não é comum. Não deram nenhuma credibilidade a Jesus. Eles eram completamente céticos ao ministério de Jesus. Eles não conseguiam enxergar Jesus como Messias. Então sabe qual era a expectativa dele? Vai em Jerusalém, vai lá no meio do povo, faz um milagre lá, porque tua fama, sabe, ela vai chegar por todas as partes. E quem sabe, diziam eles, pensavam eles, até nós vamos crer em ti. Era essa a expectativa deles.
uma visão completamente natural. Os irmãos de Jesus só entendeu quem ele era e só se converteu após a sua morte. Enquanto Jesus estava com vida, eles não o adoraram. Irmãos, é outro ponto que nós precisamos mudar em nosso meio. Reconhecer valor nas pessoas depois que morrem. Um dia eu escrevi um texto dizendo: não leve flores ao meu velório. Um poema que eu escrevi, se não me falha a memória, foi no mês de outubro. Foi esse poema: não leve flores ao meu velório. Me dê flores agora. Não cante louvores no meu velório, cante louvores agora. Não diga o quanto eu era importante para você lá no cemitério, diga o quanto eu sou importante para você agora. Tem pessoas achando que vai poder fazer isso depois de morrerem. Irmãos, Deus quer ser adorado agora. Ele quer ser exaltado por você agora. Não é quando uma arma estiver na tua cabeça e você vai morrer, seu miserável. E aí você então, Jesus, eu vou dar louvores agora. Conta-se uma história. Camarada fortão, corpo de heterofilista, bonitão, acho que igual o Anderson assim. Tô brincando. Tava na beira da praia, dando um tragozinho lá no seu negócio esquisito. E aí de repente chegou os militares. O que você está fazendo aí? Não, eu estou aqui meditando. Está meditando nada, rapaz? Não estou, eu sou crente. É crente. Se é crente, então canta um hino. E aí ele lembrou que quando ele era criança, ele participava da escola bíblica dominical. E aquele homem grandão então canta um louvor para aqueles homens. Sou uma florzinha de Jesus. Deu ruim para ele, não deu? Mas tem gente, irmãos, que está esperando se converter quando Jesus vier. Está esperando se converter ou dar glórias ao nome dele quando for para a glória. Irmãos, quando você for, depois que você fechar os seus olhos, você vai seguir para juízo. E sabe o que será contabilizado? O que você fez agora. Então não espere para glorificá-lo na eternidade. Glorifica agora. Ele não quer ser adorado lá, ele quer ser adorado aqui. Porque diz a Bíblia que lá os anjos já os adoram 24 horas. E eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eles estão adorando 24 horas por dia. Agora a minha pergunta é: eles estão fazendo a parte dele, cadê a tua? Levanta a sua mão e diga: glória a Deus. Precisamos adorar a Jesus, irmãos. Precisamos honrá-lo aqui, dar louvores a ele aqui e agora, exaltar a ele neste momento. Eu não posso esperar morrer para poder glorificar a ele. Eu não posso. E aí vai algo para você. Você não pode querer glorificar ou exaltar ou honrar alguém no sentido humano, honrar alguém depois que esse alguém morrer. Não, irmão, não espera morrer não, honra agora. É agora. Então a familiaridade acaba atrapalhando as pessoas de darem honra. Terceiro, o orgulho. Por que as pessoas não glorificam, não honram? Não honra por causa do orgulho. É um outro ponto muito importante. Pessoas orgulhosas têm dificuldade de enxergar valor no outro. Já viu quando a gente gosta de cantar? A dupla honra em dias de vergonha. Ou seja, a dupla honra Deus vai dar para mim. Sabe qual é o texto mais gostoso para eles? Isaías 61. No lugar da vossa vergonha, eu vos darei dupla honra. Oh, aleluia, é honra para mim, é glória para mim. Louvado e engrandecido seja o meu nome. Só que, irmãos, nós precisamos já aprender a dar glória e honra a Deus.
louvores sejam dados a Ele agora. Porque o orgulho tem impedido as pessoas de reconhecer valor nele agora. E também impedido as pessoas de reconhecer valor nas outras agora. Há algo dentro de nós que se rebela contra a ideia de honrar. É aquele pensamento, né? Eu sou muito espiritual, eu só honro a Deus. Tem pessoas que dizem que só honra a Deus. Poxa, que bom. Se honra a Deus, aleluia. Mas é impossível alguém que honra a Deus não honrar aqueles que estão ao seu entorno. Não honrar o seu pai, não honrar sua mãe. Não dá, irmãos. É incoerente. É igual uma pessoa que fala assim: eu sou uma mulher de oração, eu sou um homem, eu oro, eu gosto de orar. Beleza, maravilha. É impossível alguém que ama orar só orar em casa e não orar na igreja. Quem gosta de orar, ora na igreja, ora em casa, ora no monte, ora no trem, ora no ônibus, ora no quarto, na sala, na cozinha, está fazendo comida, no quintal, ele ora em qualquer lugar, ele tem prazer de orar. Quando alguém pede, ora por mim, ele impõe as mãos, ele ora. Por quê? Porque ele ama orar. Agora tem pessoas que falam assim: eu gosto de orar, mas eu gosto de orar só quando eu vou dormir, sabe, às 11h59, porque à 00:01 já quero estar com meu olho fechado no terceiro sono. Não gosta de orar nada, irmãos. Se temos que aprender a adorar, se queremos adorar, temos que adorar agora. Se queremos dar honra, temos que dar honra a Ele agora. Não podemos permitir que o orgulho nos impeça de reconhecer valor em Deus. Oh, aleluia. E aí achamos o seguinte: que eu não posso honrar a pastora. Por quê? Porque se eu for honrar a ela, eu vou estar ajudando ela a ser orgulhosa. E eu preciso ajudar ela a ser humilde. Irmãos, não é desse jeito que funciona. Quem tem que saber administrar a honra recebida é ela. O meu papel é honrá-la. E nós precisamos adquirir, tomar de volta, sabe, ter de volta o desejo de dar a honra a quem é de direito. Eu quero me deter hoje somente em adorar a Deus, honrar a Deus, sabe, é honrar a Ele na aquisição de um bem. Honre a Deus. Senhor, muito obrigado, foi o Senhor que me deu. Eu reconheço a tua soberania, o teu poder. Obrigado, Jesus. Na aquisição, sabe, de uma cura, Senhor, muito obrigado, foi o Senhor que me deu. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Senhor, eu reconheço que se não fosse o Senhor, nada disso teria acontecido. Precisamos aprender a dar crédito, sabe, a Ele, a quem é de direito. Porque é fazer distinção. Eu só estou na posição que eu estou porque Deus me colocou. Eu estou fazendo distinção, porque se não fosse o Senhor, eu estaria em qualquer outro lugar, menos aqui. Quando você faz isso no teu trabalho, sabe, você pode ter um currículo extraordinário, sensacional, supimpa, maravilhoso. Mas quando você conseguir a tua bênção, irmãos, não fala assim: eu consegui porque eu me esforcei, eu levantava às 5 da manhã, eu trabalhava até às 6, eu ia para a faculdade, eu fazia trabalho. Não, você só está na posição que você está porque Deus te colocou. Porque tem pessoas com diploma vendendo CD pirata na estação. Tem ainda CD pirata? Irmãos, tem pessoas, irmãos, que têm diploma, tem canudo, mas estão, sabe, trabalhando como ajudante de pedreiro. Então, se você está na posição melhorzinha, não foi o teu diploma que te levou, foi o Senhor. Então atribui a Ele a honra, dá a Ele louvor, porque quando você glorifica a Ele, quando você dá honra a Ele, as bênçãos não param de fluir na tua vida. Tem pessoas que pararam de ter o fluir de Deus, porque cuspiram na fonte, pararam de dar glória. Uma advertência para os irmãos: Deus vai te honrar, e quando Ele te honrar, reconheça a fonte que te levou a ser abençoado. Tem
pessoas que depois que recebem a bênção, sabe o que eles fazem? PT saudações, esse ambiente já não combina mais comigo. Eu estou no nível acima disso. Tá não, irmãos? Reconheça a fonte, adore a Deus, reconheça que foi Ele que te colocou em tal posição, que se não fosse Ele, você não estaria em lugar nenhum, ou até estaria, mas numa situação bem diferente da tua. Foi o Senhor que te deu, foi o Senhor que te colocou em tal posição. Quero conclamar os irmãos, a partir de hoje, vamos honrar a Deus por tudo. Honra a Deus pela tua família. Que família linda. Sabe, quando chegar em casa, se você estiver perto dela aí agora, fala assim: filha, você é tão linda. Honra ela. Fala para o teu marido quando chegar em casa, ou se ele estiver do teu lado aí, fala: filho, você é muito especial para mim. Meu provedor, meu chefe, meu líder. Oh, aleluia. Ele vai estufar o peito e falar assim: isso aí, aleluia, chefe dessa casa. Fala para o teu pai. Filhos, fala para o teu pai: pai, muito obrigado por levantar todo dia de madrugada, quando eu estou dormindo, e trabalhar para trazer a provisão para casa. O Senhor é o meu espelho. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao Senhor. Fala para sua mãe: mãe, muito obrigado por ter me carregado no colo, por ter me alimentado, por ter me sustentado. Quando eu estava doente, a senhora cuidou de mim. Mãe, olha, muito obrigado, mãe. Se não fosse a senhora, eu não estaria viva. Muito obrigado, mãe. A senhora é muito especial para mim. Eu honro a senhora. Quando eu crescer, eu quero ser igual a senhora. Nas qualidades, né, irmãos? Os defeitos não precisa copiar, né? Pelo amor de Deus, né? Defeito não. Vamos reconhecer valor, irmãos. Porque nós estamos numa cultura onde não se reconhece valor. Tem filho falando pro pai: eu não pedi para nascer. Ah, miserável, cara. Quando eu ouço isso, me dá uma raiva, me dá uma ira. Não pediu para nascer. Tinha 44 mil junto com você, cara. Você ganha 44 milhões junto contigo. Você ganha a competição, fecunda o óvulo, faz a tua mãe ficar toda deformada, barriguda, grandona, sabe, gordinha, cheia de defeito, estraga todo o patrimônio do seu pai, nasce, causa uma dor desgranhenta, não pediu para nascer. Você que venceu a competição, você nasceu, agora você nasceu, glorifica a tua mãe, ou melhor, honra a tua mãe. Glorifica a Deus, honra a tua mãe. Mãe, muito obrigado por ter me sustentado. Aí você que é filha, olha para tua mãe: mãe, ela só tá gorda, né? Ah, miserável. Eu te carreguei 9 meses, eu te alimentei por 5 anos, eu tive que interromper a minha academia, eu tive que parar de comer os meus danoninhos, compartilhar com o filho. Sabe uma coisa que eu amo comer? Geleia de mocotó. Irmãos, eu amo geleia de mocotó. Eu não sei se vocês têm esse fraco, mas o meu fraco é esse. Geleia de mocotó, irmãos. Agora minha esposa, que sabe que eu gosto de geleia de mocotó, o que ela faz? Ela corta no meio. Aí dá 2 geleias de mocotó, uma para mim e para o João, outra para o Isaac e para ela. Porque antes eu não comia para dar para eles. Irmão, sabe o que é isso? Aí o meu filho me vê, né, com esse corpão inteiro, que demorou 48 anos para ser construído, e fala que eu estou gordo. Estou gordo nada. Estou não, irmão. Foi 48 anos trabalhando duro para ter um corpo igual a esse. Nós temos que aprender a honrar os nossos pais. Não é ponto da mensagem, mas eu quero só trazer um adiantamento disso. A honrar a nossa liderança, os nossos líderes. Sabe como é que você honra os seus líderes? Orando por eles. Nossos líderes governamentais. Eu não concordo com eles. Você não precisa concordar, você tem que honrar. Ponto. É igual teu pai. Ah, meu pai é ímpio, eu não concordo com meu pai. Você não tem que concordar do teu pai, você tem que honrar ele. Ah, mas eu não gosto dele. Não precisa gostar, você tem que honrar. Tem que honrar ele. A Bíblia não manda você gostar do teu pai.
Ela não manda você ser amigo da sua mãe. Ela manda você honrar o seu pai e honrar a sua mãe. E ponto. Ah, mas eu não concordo. Vai discutir com quem escreveu a palavra. Amém? Os nossos líderes governamentais é a mesma coisa. Devemos orar por eles, irmãos. Orar pelo nosso presidente. Orar pelos nossos governadores. Orar pelos nossos senadores. Orar pelos nossos deputados. Eles nos representam. Nós elegemos eles. E agora vamos deixar ele lá? Não, eu fiz a minha parte. Eu já cliquei lá e deu. Não, agora é com ele. Não, irmãos, precisamos orar a eles. Sabe por quê? Porque se contra você existem anjos trabalhando para tentar te destruir, contra ele existem potestades. É potestades, irmãos. Lembra da oração de Daniel? Ele ora pedindo ao Senhor uma resposta. Depois de orar, sabe, insistentemente, 21 dias de oração, e jejuando, o anjo aparece. Vim trazer a tua resposta. Mas tipo assim, por que demorou? Porque eu estava lutando contra o príncipe da Pérsia, até que o arcanjo Miguel, ele desce para guerrear com ele. Existem potestades poderosas guerreando para trazer destruição para o Brasil. E sabe como é que nós vamos vencer? Orando pela nação, abençoando a nossa pátria. Sabe, Senhor, eu glorifico por ter nascido no Brasil. É uma honra ser brasileiro, Senhor. Irmãos, nós temos que honrar nossa pátria. Sabe o que eu faço quando eu ouço o hino nacional? Eu paro e boto a mão no meu peito em posição de sentir. Irmãos, eu sou desse jeito, eu honro a minha pátria. Eu honro a minha nação. Eu não vou também fazer igual maluco, né? Aí não vou fazer isso. Mas botar a mão no meu peito, eu amo meu país, irmãos. Você podia ter nascido, sabe onde? Lá no Congo, na África do Sul, lá no Sudão do Sul. Lá você podia ter nascido. Deus te deu um privilégio, nascer no Brasil. Que coisa linda, irmãos. Um país maravilhoso como esse. Um país que tudo que se planta nasce. Você tem as frutas mais gostosas do planeta. Aqui, ó, tá aqui. Tem lugares que não se nasce nada. Você está no país, no teu quintalzinho lá, no teu quintal. Aquele quintal cheio de mato, sabe, da altura de uma pessoa. Capina ele, roça ele direitinho, ara a terra e planta. Você não vê que você vai colher. O que você plantar, você vai colher. Irmãos, nós temos que glorificar a Deus e honrar a nossa pátria. Temos que honrar a nossa nação. Ao invés de criticarmos, vamos começar a orar. Sabe que se nós orarmos, o negócio vai mudar ao nosso favor. Quem está comigo ainda pode dizer amém? Cultura da honra, irmãos. Precisamos honrar os nossos pastores. Precisamos honrar, irmãos. Hebreus, capítulo 13 de Hebreus, vai dizer que nós devemos honrar os nossos líderes, porque eles velam pelas nossas almas. Você que faz parte de uma célula, honra o seu líder de célula. Porque enquanto você está dormindo tranquilo, o seu líder às vezes está de joelho no chão dobrado, orando pela tua vida, jejuando por você. Líder de célula, honra o seu supervisor. Enquanto você está ali administrando uma célula, o teu supervisor está administrando 5. Ele está cuidando de pessoas. Ele está buscando, Senhor, direção, sabedoria, unção, palavra. Quando ele faz o GD com os líderes, ele não fez o GD de agarra, não, irmãos. Ele se preparou para aquele momento, com jejum, com oração, com boca no pé, boca no pó, falando com Deus, se consagrando ao Senhor. Senhor, me dê visão, me dê direção. Que o meu grupo de célula seja uma bênção. Eu preciso honrar os meus líderes. Você precisa aprender a honrar também os seus pastores. Vivemos numa época em que pastor é tido como ladrão. Pastor é ladrão, todo pastor é ladrão. Não é verdade? É o conceito do mundo. E isso tem tirado, irmãos, sabe, tem tirado a honra. Sabe, você tem o melhor pastor que você poderia ter. Ah, mas eu preferia ter lá o pastor, sabe, Josué Valandro. Oh, aleluia, seria tão bom ele como meu pastor. Quanto você paga de IPTU? Não, não paga IPTU não. Mas para você ter ele como teu pastor, teu IPTU não é menos de 15 mil. Você não pode morar em Queimados, tem que morar na Barra. Aí lá ele vai ser teu pastor.
Sabe, Deus te deu um pastor maravilhoso, bonitão. Tô brincando, irmão, não é esse o objetivo da mensagem, mas você precisa aprender a honrar. E aí, você tem orado pelo teu pastor? Ou só criticado teu pastor? Meu pastor não está com visão não, ele está meio cego. Irmão, dá um óculos pro teu pastor. Pastor, eu pensei no Senhor, pastor. Olha, para ampliar sua visão ótica do povo, moro? Eu sei. Mexão, né? Não sei se pode esse negócio. Irmãos, abençoa o teu pastor com óculos. Talvez ele está sem visão porque está enxergando mal, visão opaca. É assim, irmãos. Essa Bíblia, eu não suporto a versão do meu pastor. Essa versão é antiga. Dá uma Bíblia nova para ele, uma visão moderna que você gosta de ler. Irmãos. O meu pastor, todos os pastores têm faculdade, o meu pastor não tem. Paga a faculdade para o teu pastor. Vale para você também que está ouvindo aí do outro lado. Quem é o teu pastor? Ao invés de criticar, paga a faculdade para ele. Talvez ele está desejoso fazer uma faculdade de um nível superior, mas você não paga, só critica. Irmãos, meu pastor só anda de bicicleta. Pois é, dá um carro para ele, junta lá com seus irmãos lá, dá um carro para o teu pastor. Ele não vai ficar triste com você. Ninguém fica chateado quando é honrado. Fica não, irmãos. Temos que aprender a honrar. Cultura da honra. Só esses, pastor, não, eu preciso honrar os meus irmãos. Você precisa honrar o teu irmão, honrar a tua irmã. Precisamos dar honra, irmãos. Essa cultura precisa voltar a ter no nosso meio de novo. Esse ano, nós temos tido uma visão que esse ano vai ser um ano da aceleração e do crescimento. Sabe o que é isso, irmãos? As coisas vão acontecer muito mais rápido do que acontecia antes. Elas vão vir, sabe, de maneira extraordinária. Mas para isso acontecer, eu preciso, sabe, adquirir essa cultura de honrar a Deus. Ele tem que ser honrado, porque senão vai acontecer igual em Samaria. Tantos doentes tinham lá, mas eles não reconheceram como Messias. Eles viram em Jesus uma pessoa comum. Quando você vier para a igreja, vem com esse desejo: Senhor, eu vou para te honrar, eu vou para te engrandecer, Senhor. Eu não preciso receber nada, eu quero dar a ti, Senhor. Eu quero dar a minha oferta, quero dar o meu louvor, eu quero dar a minha adoração, Pai. Então que essa noite, ó Pai querido, o Senhor me receba, porque eu quero ser o sacrifício, e eu também serei o altar para ser queimado esse sacrifício. Irmãos, quando isso acontecer no nosso meio, quando pararmos de sermos mendigos espirituais. Sabe que a cultura de hoje, ela exalta os mendigos espirituais. São aquelas pessoas que só querem receber. Você vai ter uma bênção, você vai ser honrado, você vai ser dupla honra, você vai ter milagre, e as pessoas só querem receber, e não há disposição para dar. E honra é isso, é dar, é ter prazer no dar, é ter alegria no dar. Quero também quero terminar esse ponto dessa mensagem chamando você a algo muito especial. Traz à tua memória onde você estaria se alguém não tivesse investido em você hoje. Onde você estaria hoje se alguém há 3, 4, 5 anos atrás não tivesse investido em você? Pensa aí. Você vai, a partir de agora, honrar essa pessoa. Como? Orando por ela. Senhor, eu quero honrar. Eu vou honrar orando. Eu vou honrar, ó Deus querido, pedindo que as bênçãos do Senhor estejam sobre ela. Que milagres aconteçam na vida dela, que flua rios de água viva sobre a vida dela, porque se ela for abençoada, eu também serei. Se o milagre chegar na vida dela, chegará na minha também. Se a bênção for para ela, virá para mim também. Então você vai adorar a Deus e vai honrar essa pessoa. Traga a tua memória. Vamos orar, vamos adorar a Deus também. Quero convidar o nosso ministério de louvor.